paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Espero que você tenha desfrutado desse dia que o Senhor preparou. Espero que você tenha colocado a sua vida diante do Senhor, se prostrado diante dele por algum momento e tenha reconhecido, através da palavra que você ouviu pela manhã, aquilo que é necessário haver de mudança no seu coração. Então eu já quero dizer para você mais uma vez que esse é o momento que Deus preparou para trazer mais uma vez um alimento fresquinho para nós, através da vida do Lucas Cantizani. E com certeza Deus já tem falado ao coração dele e falará aos nossos corações. Então que você possa chamar os seus familiares, que você possa tomar o seu lugar aí onde é de costume, no seu sofá, na sua cama, na sua mesa, e possa já pegar a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e abrir no Salmo de número 99. Salmo de número 99. E nós vamos fazer uma leitura deste salmo. É um salmo com 9 versículos que diz assim: O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe dera. Tu o escutaste, Senhor nosso Deus. Tu fostes um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus, adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. O salmista, ele declara aqui a santidade do Senhor. O salmista, mais uma vez, ele vem, assim como o salmo que nós lemos pela manhã, no salmo de número 96, declarando que o Senhor é rei. E ele vem dizendo que Deus quer ser Deus no coração de todos. Ele quer ser Senhor no coração de todos os homens. Então ele vai aqui nos mostrar que Deus é um Deus santo, que Deus ele tem o seu juízo, ele tem a sua força. E ele continua neste salmo também dizendo para que nós estejamos louvando ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção neste salmo foi quando ele diz no verso de número 6 que Moisés e Arão, entre os sacerdotes, e Samuel, como profeta de Deus, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele ouvia. Eles oravam a Deus, eles buscavam ao Senhor. E no momento em que se colocavam diante de Deus, se prostravam, como diz aqui, porque o salmista ele apresenta Sião como a morada de Deus, como o seu descanso, e ele fala assim: então prostrem-se diante do escabelo dos pés do Senhor, diante de onde o Senhor apoia os seus pés. Prostrem-se nessa terra e clamem a Deus, porque esses homens, eles faziam isso, e Deus os ouvia. E ele vai dizer aqui que numa coluna de nuvem, ele respondia às suas orações. Com certeza Deus tem respondido. Com certeza Deus tem falado.
E aquilo que nós temos ouvido aqui, aquilo que nós temos anunciado através da palavra do Senhor, com certeza também é fruto de clamores a Deus, de se prostrarem diante do Senhor, de orarem a Deus e pedir para que o Senhor abra os seus lábios e fale conosco. E Deus tem respondido, Deus tem falado, Deus tem mostrado o seu poder, Deus tem manifestado a sua justiça. Então ele fala aqui no versículo de número 7, na coluna de nuvem, lhes falava, eles guardavam os seus mandamentos, os seus estatutos que lhes dera. Aqueles homens, além de orar, de clamar a Deus e de buscar, Deus respondia, trazia os seus mandamentos, os seus estatutos, e aqui ele nos diz, o salmista nos diz, que eles guardavam. O salmista também vai dizer, no Salmo de número 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esses homens faziam isso. É o que nós devemos fazer, é o que nós devemos buscar. Guardar os mandamentos de Deus, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Deus, para não errarmos contra Deus. Então Deus tem respondido às orações, Deus tem falado. De repente você tem falado com Deus e pedido uma resposta, mas você quer ouvir o que você quer ouvir. Mas Deus não vai falar para você aquilo que você quer, como muitas vezes nós fazemos. Falamos para os nossos filhos, ou falamos para a nossa esposa para a gente, olha, você vai falar desse jeito, chega lá, fala isso. E nós queremos dizer para Deus, fala desse jeito, assim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz dessa forma. Não. Deus vai falar conforme a sua verdade, conforme a sua justiça. Porque Ele ama isso. E a resposta tem vindo e de repente não tem te agradado porque você não está atento. Mas ouça e guarde no seu coração, para você não pecar contra Deus. Então ele vai dizer aqui, tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu fostes um Deus que lhe perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. É um Deus que perdoa. É um Deus misericordioso. Ainda que Deus poderia se vingar dos feitos de cada um. Ainda que o Senhor hoje poderia olhar para mim e para você e dizer, depois do que vocês ouviram pela manhã, ainda vocês chegaram a pecar, eu poderia me vingar de vocês. Mas Deus mais uma vez nos ouve, nos perdoa e tem misericórdia de nós. Então, eu creio que Deus falará ao nosso coração. Porque Deus é um Deus santo. E Ele espera essa regeneração, essa mudança em nossos corações. Para que assim como Ele é santo, nós sejamos santos também. Então feche os teus olhos, entregue o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor. E atente com os teus ouvidos. Porque Deus trará algo maravilhoso aos nossos corações nessa noite. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, e nos prostramos, ó Pai, diante os escabelos dos teus pés, que é esta terra, local onde o Senhor descansa, onde o Senhor repousa os teus pés. E faça, Senhor, assim como o Senhor tinha Sião como tua morada, faça morada em nossos corações, Pai. Nós precisamos, Senhor. Mas também precisamos, Senhor, que essa casa esteja adornada, esteja pronta, preparada. Porque o Senhor não divide a sua glória. E o Senhor não mora, Senhor, em casa onde ainda, Senhor, existem coisas que ocupam espaço. Coisas que não lhe agradam, coisas que são, Senhor, do passado, de tradições. Por isso, mais uma vez, nós nos colocamos aos teus pés, porque essa obra que começou, Senhor, neste dia, nesta manhã, ela precisa ser completa em nossas vidas. Se ainda nós não atentamos e não conseguimos isso, nós te pedimos, completa essa obra nos nossos corações, Pai.
para que esse início de semana seja, Senhor, marcado em nossas vidas para uma mudança, Senhor, nesse tempo. Porque se assim o Senhor tem falado em nossos corações, é porque verdadeiramente nós precisamos tirar o prepúcio do nosso coração e voltar para Ti, Senhor. Porque assim para Ti nós voltaremos e seremos chamados de Seu povo, e o Senhor será chamado de nosso Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor fale ao teu coração, ao meu, e daqui a pouco nós voltamos com os avisos. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus por esse domingo maravilhoso. Como Deus é bom, né, irmãos? A paz do Senhor, boa noite a todos. Eu espero que você esteja tendo um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E eu não sei se você acompanhou, participou da celebração dessa manhã. Se você não participou, eu quero te incentivar ao final dessa celebração, que você volte aí no nosso canal do YouTube e acompanhe essa celebração que ficou gravada ali. Deus falou poderosamente aos nossos corações e Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Nós meditamos nessa manhã no texto que está lá em Mateus 5 e eu quero te convidar novamente a abrir a sua Bíblia nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos meditar no texto a partir do versículo 38. Pela manhã nós lemos, o Tiago ministrou aqui o texto que está ali no versículo 27 até o versículo 30, e hoje, nessa noite, nós vamos ler a partir do versículo 38. Mateus 5,38, a palavra vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, mais uma vez Jesus diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Glória a Deus, que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Nós lemos nessa manhã e a respeito desse texto também que faz parte do Sermão do Monte, um texto que o Tiago mencionou que ele gosta muito, é um texto que nós podemos aprender muito com as palavras de Jesus. E de fato, como o Tiago disse hoje de manhã, é um texto, em todo esse texto do Sermão do Monte, vai na contramão da cultura, não só da época, mas da nossa cultura terrena. E nós temos vivido dias, irmãos, em que todo mundo tem clamado por direitos, Nós temos os homens buscando os seus direitos, mulheres buscando os seus direitos, estudantes buscando os seus direitos, trabalhadores buscando os seus direitos. E todos nós nos consideramos muito conscientes dos nossos direitos hoje em dia. E nós queremos lutar pelos nossos direitos. E todos os dias nós vemos um grupo novo se levantando, buscando o seu direito. E é interessante até a gente pensar, abrindo um parênteses aqui, que todo grupo novo que se levanta fala que é uma minoria, Então tem a minoria dos gordos, a minoria dos gordos com barba, a minoria dos gordos sem barba. E eu fico pensando, se todos são minoria, então ninguém é maioria. Mas quando a gente fala a respeito de direitos, a gente vê isso, A gente está vivendo um tempo que está até chato de viver, no mundo que a gente está hoje.
porque tudo que você faz, você está interferindo no direito do outro e eu tenho o meu direito. E nós, quando vamos buscar a fundo a respeito desse tema, sobre esse assunto, sobre essa nossa consciência do direito, que em si não é errada, nós podemos ter essa consciência do nosso direito, mas quando nós vamos pesquisar a fundo nisso, nós vemos que existe uma grande distorção. Nós colocamos o direito como meu direito. Eu me aproprio do direito, o direito é meu, eu me torno dono do direito. E a consequência disso é que nós muitas vezes dizemos, ou talvez se você não diz isso, você já ouviu alguém dizendo, né? Olha, eu não vou deixar isso de lado, porque isso é meu direito. Você talvez não tenha dito isso ainda, mas eu já disse. Mas se você não disse, você certamente já ouviu alguém falando a respeito disso. Ah, você não pode fazer isso comigo, vai ter troco porque é o meu direito, vai ter volta. Ou você já ouviu ou disse, eu não levo desaforo para casa. Ou talvez você, crente, né, servo do Senhor, você já disse assim, não é que eu sou mau, eu só devolvo aquilo que eu recebo. E quando nós começamos a pensar a respeito disso, nós percebemos que nós temos essa tendência de dominar o direito, ter propriedade sobre ele. A nossa natureza é assim. E nós achamos que nós somos donos e que nós temos o direito. E geralmente, o nosso direito está sempre acima ou à frente do direito do outro. É ou não é verdade? Quando a gente fala que nós temos direito a alguma coisa, sempre é em detrimento do direito do outro. E aí quando a gente medita na palavra e quando a gente chega a esse sermão, o Sermão do Monte, como foi dito hoje de manhã, eu já citei aqui, ele vai totalmente na contramão de tudo isso que nós dizemos ou que ouvimos as pessoas dizendo, porque nós não dizemos isso, né, irmãos? Nesse texto do Sermão do Monte aqui, que começa no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ser desafiados por Jesus em diversas áreas da nossa vida. Se você voltar um pouquinho aí no que a gente leu, você vai ver que aqui no capítulo 5 a gente é desafiado a ser sal e luz, um texto muito conhecido. Você vai ver que nós somos, a partir do versículo 21, a ser desafiados com respeito à nossa ira, como nós reagimos às coisas. Você vai ver, como o Tiago ministrou hoje de manhã, um texto que fala sobre o adultério, mas fala muito mais do que isso, fala sobre relacionamentos e o pecado que está no nosso coração. Vários desafios que Jesus vai trazendo nesse sermão, em que ele se reúne ali com os seus discípulos, e existe uma discussão teológica se o Sermão do Monte ele estava falando somente com os discípulos ou com toda a multidão, mas a verdade é que a multidão estava ouvindo, porque a gente vai ver aqui na frente que a multidão se maravilhava com as palavras de Jesus. E nesse texto que nós lemos, quando nós chegamos no versículo 38, Jesus vai começar a nos desafiar com relação aos nossos relacionamentos interpessoais, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E esse desafio, ele já começa com Jesus trazendo um ensinamento, uma lei, citando uma lei que era muito conhecida de todos naquela época, que é olho por olho e dente por dente. Os fariseus conheciam essa lei de cor. E essa lei antiga, ela era usada por esses homens, fariseus e publicanos, como um argumento para que eles pudessem cometer os seus pecados, para que eles pudessem validar as suas vinganças pessoais. Então, alguém fazia mal, ele ia lá e retribuía o mal, e ele se baseava nessa lei para falar a respeito disso. Eles usavam essa lei para favorecer os seus próprios interesses. E ele justificava essas vinganças a partir dessa lei, mas como o Tiago disse hoje de manhã, nós precisamos deixar claro algo. Quando Jesus cita essa lei, ele não está revogando a lei. O Tiago leu hoje, a gente vai ler de novo, do versículo 17, que ele diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus não está revogando nenhuma lei. E ele nem poderia fazer isso, porque a lei aponta para quem? Para o próprio Jesus Cristo. Em Romanos a gente vai ver que Jesus é o fim, ele é o cumprimento, não é o fim de final de encerramento, ele é o fim de cumprimento. A lei aponta para Jesus. Romanos 8, no versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez,
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Isso precisa ficar claro antes da gente seguir lendo esse texto. Jesus não está anulando a lei, porque ele é o cumprimento da própria lei. A lei tem um objetivo claro na palavra de nos mostrar quem nós somos. A verdade é que se não houvesse a lei, nós todos acharíamos que estávamos certos nas nossas atitudes e naquilo que nós fazemos. Imagina como seria o mundo dessa forma, sem leis. E isso também está citado lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 7, vai dizer o seguinte: que nós diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Essa é a função da lei. Então isso precisa ficar claro antes da gente seguir meditando nesse texto. Jesus não está revogando a lei, mas ele está trazendo a interpretação correta da lei. No versículo 38, então, ele inicia dizendo isso: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei muito antiga e muito conhecida. Ela é citada 3 vezes no Antigo Testamento. Nós vamos ver essa lei citada em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. E essa lei, ela trata de um princípio de justiça que é conhecido como a lei de talião. Eu anotei aqui, a lei da retaliação. Essa lei, ela também está presente, além de estar presente na Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver ela lá nos textos de Moisés, ela também está presente no Código de Hammurabi, que é um código de leis muito conhecido e usado até hoje por todas as nações do mundo. O objetivo dessa lei era trazer proporção entre o crime e a penalidade. Isso também é algo que nós vemos hoje, pelo menos no papel, pelo menos na teoria. Se você estudar a respeito de leis, e se nós temos irmãos que são advogados aqui na igreja, que são estudiosos das leis, existe o princípio da proporcionalidade. E é disso que essa lei fala. E ele existe até hoje, esse princípio. Tá? Embora a gente não veja, a ideia desse princípio é que se alguém, e isso é aplicado lá no Êxodo, se você olhar em Êxodo, no capítulo 22, você vai ver que a regra era: se você roubou um boi, você paga com bois. Se você roubou uma ovelha, você paga com ovelhas. Proporcionalidade. Em Levítico essa lei vai ser aprimorada um pouquinho, e em Deuteronômio ainda um pouco mais. E aí você vai ver que essa lei, ela fala disso. Se um homem ferir uma mulher grávida, se ele bater numa mulher grávida, qual a pena que ele vai ter? Olha, a mulher perdeu a criança, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Então ele vai sofrer as penas de acordo com o crime que ele cometeu. Essa lei veio para trazer equilíbrio. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque na nossa natureza pecaminosa e na nossa natureza perversa que nós temos, se nós fôssemos praticar a vingança por conta própria, nós temos a predisposição em pesar a mão mais do que aquilo que nós sofremos. Então não daria certo, né? Eu sofri um dano em algo, e se eu tivesse a liberdade de cometer vingança com as minhas próprias mãos, com o meu próprio entendimento, eu seria tomado de ira e eu com certeza puniria com muito mais rigor do que o que eu sofri. Então, por isso que a gente vai ver no Antigo Testamento, e a gente entende isso até hoje, que a lei ela era aplicada pelas autoridades. Então existiam os juízes, antes dos juízes existiam os homens ali, os líderes do povo, e esses líderes iam definir: olha, essa pessoa fez isso, então, pela lei de proporcionalidade, ela merece essa punição. E isso acontecia para quê? Para que a vítima fosse vingada, para que a comunidade recebesse o benefício da segurança e para que aquele que cometeu o crime pudesse, depois de ter cumprido a pena que ele foi colocada, voltar a conviver em sociedade. É mais ou menos o que deveria acontecer até hoje, mas nós sabemos que, infelizmente, o nosso coração humano não deixa que as coisas aconteçam dessa forma. A gente não consegue cumprir essa lei à risca. É por isso que nós vemos que muitas vezes aqueles homens que cometem pequenos delitos estão presos há anos, e aqueles que roubam milhões continuam soltos, desfrutando daquilo que roubaram. Mas se Jesus não estava revogando essa lei do olho por olho, dente por dente, o que ele estava fazendo então? Sobre o que ele estava falando aqui nesse texto? Ele não está contrariando a lei,
mas ele está contrariando a má interpretação da lei, o mau uso da lei. Pode reparar uma coisa que é muito interessante, que Jesus vai falar assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Essa lei está na palavra, ele podia ter dito, como ele disse lá quando ele foi tentado, olha, está escrito. Não, ele estava falando a respeito da interpretação que os homens faziam a respeito daquela lei, como forma de ter benefícios próprios. E aqui nós já podemos tirar uma grande lição, só no início aqui, nessas poucas palavras, como eu e você temos interpretado aquilo que nós temos conhecido a respeito da palavra do Senhor. Será que muitas vezes nós não nos pegamos da mesma forma, lendo um texto, interpretando ele de acordo com a nossa necessidade momentânea, e aí a partir da interpretação errada do texto que a gente pegou, que muitas vezes está fora do contexto, a gente quer justificar as nossas atitudes? Era isso que esses homens faziam. Os fariseus e os publicanos, que vão ser sempre citados aqui no Sermão do Monte, eles pegavam um texto e baseavam os seus erros nesse texto. E aí eles achavam que estavam fazendo algo certo, algo correto. Por isso que nós somos incentivados, e glórias a Deus por isso, nessa comunidade, a nunca dizer eu acho, né? A Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Nós temos que ler o texto, entender o contexto, ver o que a palavra vai dizer à frente e o que a palavra vai dizer atrás. E aí nós conseguimos entender o que Jesus, nesse caso, estava querendo dizer conosco. O que Jesus estava querendo dizer aqui, nesse texto, está ligado aos relacionamentos entre as pessoas. E nós vamos aprender nessa noite a respeito disso, das nossas reações àquilo que nós recebemos. E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite, ao longo de toda essa mensagem que a gente vai meditar junto aqui. Porque a verdade é que nós homens somos seres reativos. Todos nós, eu sou, você é, todos nós somos. Nós reagimos e a nossa vida é baseada nisso. Seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na própria igreja, nós agimos e na verdade nós reagimos àquilo que nós recebemos. É da nossa natureza. Se nós somos bem tratados, nós tratamos bem. Se nós somos maltratados, nós tratamos mal. E é sobre isso que a gente vai meditar nessa noite. Então Jesus cita esse ensino, Jesus cita essa lei antiga, dizendo, vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. No versículo 39 ele fala, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. O que Jesus está falando aqui, o Tiago falou muito bem hoje de manhã a respeito disso, não é na forma literal do que está escrito, não. Jesus estava usando dessa parábola, nós podemos dizer assim, para falar a respeito dos relacionamentos das pessoas. Ele não está falando assim, olha, deixe-se ser espancado, embora o próprio Jesus tenha entregado a outra face, mas nesse trecho ele está falando a respeito de retribuição. Quando alguém te bater, quando alguém te maltratar, retribua o mal com o bem. Isso é bíblico. Nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 12, que Paulo vai dizer o seguinte, não paguem a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. No versículo 18 ele vai dizer, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós precisamos refletir a respeito disso nessa noite. Como é que nós temos levado a nossa vida? Como nós temos reagido àquilo que nós temos recebido? Talvez você está ouvindo isso e você está dizendo assim, óbvio, eu devolvo na mesma moeda. Comigo não tem essa conversa, comigo é assim, bateu, levou. Nós vamos aprender nessa noite que esse é sim um sentimento e um pensamento natural, mas que Jesus nos convida a ir além disso. Você já experimentou ou já aconteceu com você de, no meio de uma discussão, alguém chegar com uma palavra branda? Você está no meio de uma discussão cheio de ira e alguém vem e fala com calma. Isso quebra a gente, né? Provérbios vai dizer isso, né? A palavra branda desvia o furor.
E eu posso citar aqui vários exemplos disso. Quando eu estava meditando nisso, eu me lembrava que na minha adolescência ali, com os meus pais, quando eu aprontava alguma coisa, o que mais me quebrava era quando, ao invés deles erguerem a voz e me baterem ou algo do tipo, quando eles falavam com calma e mostravam a sua decepção com a minha atitude e me corrigiam com calma, eu falava, eu preferia que eles tivessem me batido, eu preferia que eles tivessem me xingado, me colocado de castigo, porque quando vem uma palavra branda e você está esperando algo, você fica sem reação, sem saber o que fazer. Isso já aconteceu com você, no meio de uma discussão, você levanta a voz e a outra pessoa mantém a calma, a outra pessoa mantém o nível da conversa, a gente se sente até constrangido, né, irmãos? É isso que Jesus está nos convidando aqui. Como nós temos reagido às situações em que nós nos sentimos ofendidos. A nossa reação, ela revela a disposição do nosso coração. Essa é a verdade. Se você, assim como eu, reage da mesma forma que você recebe, isso revela que nós não temos o coração de Cristo. Porque Cristo está nos convidando a retribuir o mal com o bem. E Jesus pode falar disso sempre, porque Isaías vai falar a respeito da crucificação de Jesus e vai falar que ele foi como uma ovelha muda para o matador. Ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Imagina, por coisa muito pequena eu já me iro. Imagina passar pelo que Jesus passou, sendo filho de Deus. Eu penso isso às vezes, irmãos. Você não pensa isso? Se fosse eu no lugar de Jesus, eu mandava descer fogo do céu, queimava todo mundo e acabava a história. Não. Ele reagiu de outra forma e nós precisamos pensar e meditar a respeito da nossa reação com aquilo que nós recebemos. Nós precisamos aprender a retribuir de maneira amorosa. E eu sei que isso é difícil, irmãos. Quem me conhece e convive comigo sabe quão é difícil estar falando isso aqui, porque eu preciso viver isso também. É muito mais fácil a gente simplesmente reagir àquilo que a gente recebe, mas nós precisamos aprender com as palavras de Jesus. Versículo 40, seguindo: se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Em algumas versões vai dizer, se alguém pleitear com você, e pleitear significa disputar, requerer em juízo. Aqui Jesus está falando que se em uma disputa com alguém sobre algo, for te tirado alguma coisa, entregue mais. E quando ele cita a capa, para a gente talvez não faça tanto sentido, mas para aquele povo, a capa era algo extremamente importante. Tanto é que você vai ver lá em Êxodo, você vai ver nos livros do Antigo Testamento, sempre falando a respeito da capa. Em Êxodo, por exemplo, vai falar que se você penhorar sua capa com alguém, se você deixar sua capa como garantia com uma pessoa que você vai fazer alguma outra coisa, essa pessoa tem que te devolver a capa até o pôr do sol, porque você não pode passar a noite sem a sua capa, porque a capa era sinal de proteção, era sua propriedade. Jesus está dizendo aqui, olha, ainda que tentem tirar de você algo que você julga ser importante, entregue isso. Ou se tentarem tirar de você algo que não é importante, entregue também o que é importante. Generosidade, mesmo que isso vá contra, e com certeza vai contra, a nossa cultura. Não, ninguém vai tirar nada de mim. É meu, eu conquistei, é meu por direito. Jesus está nos ensinando princípios de generosidade, abrir mão até daquilo que nós consideramos importantes. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E esse trecho é muito interessante, irmãos, porque se você for estudar, você vai ver que o Império Persa, ele tinha um sistema um sistema postal, né, que fala, como se fossem os correios, que era muito eficiente. Nas principais estradas da região que eles dominavam, existiam postos de descanso ao caminho de um dia. Então o mensageiro saía daqui e ele andando, no final de um dia de caminhada, ele ia encontrar um posto, e nesse posto ele podia descansar, ele podia comer, ele podia dormir, e no dia seguinte ele acordava e seguia o caminho dele. Ele tinha certeza que ao final de mais um dia de caminhada, ele encontraria outro posto de descanso. Esse sistema era muito eficiente, e a lei dos persas dizia que se acontecesse algum problema com o mensageiro no meio do caminho,
por lei, pela regra da época, ele podia convocar qualquer pessoa que estivesse passando pelo caminho, e essa pessoa teria a obrigação de concluir o trajeto até o próximo posto. Você entendeu? Então, se alguma coisa acontecesse com o mensageiro ali no caminho, ele podia pegar qualquer pessoa que estivesse passando, não importa para onde ela fosse, ela tinha que completar o trajeto até o próximo posto no seu lugar. E os romanos, quando dominaram aquela região, e Jesus está falando disso porque eles viviam nesse tempo sob domínio do Império Romano, os romanos aproveitaram isso, e eles instituíram isso também como regra, e eles adicionaram alguns pontos a essa regra. E um dos pontos dessa regra era, se um soldado romano estivesse caminhando e ele estivesse cansado, ele podia recrutar qualquer pessoa para carregar a sua bolsa, o seu fardo, né, a palavra diz, em seu lugar. Então qualquer pessoa que estivesse passando e o soldado estivesse cansado, ele podia falar, olha, você vai comigo e você vai caminhar comigo levando esse fardo porque eu estou cansado. Só que os romanos estabeleceram uma regra um pouco diferente. Essa regra valia pelo percurso de 1 milha. Então, se eu estivesse saindo da minha casa aqui, saindo aqui da igreja, indo aqui para o Brejão, e algum soldado me recrutasse no meio do caminho e falasse, olha, eu estou cansado, eu estou indo lá para o outro lado, estou indo lá perto da casa do pastor Reginaldo, lá no Maria Elmira, pega a minha bolsa aqui e leva, eu teria que levar por 1 milha. E aí Jesus vai falar, olha, se acontecer isso com você, ande mais, vá mais 1 milha. O que Jesus está dizendo aqui é justamente sobre disposição em servir, mesmo que seja a obrigação. Ele está falando o seguinte, olha, você pode estar andando, você pode estar vivendo o seu dia ali, e a qualquer momento, vocês sabem, essas pessoas aqui viviam aquela realidade, eles sabiam, a qualquer momento um soldado pode encostar em você e tirar você do seu caminho e dizer, ó, você vai comigo e você tem que ir, é obrigação. Quando isso acontecer, não vá só a milha que a lei te obriga a ir, anda também a 2ª milha com ele. Princípio de generosidade, de disposição no serviço. Olha que terrível, maravilhoso e terrível. A gente estava falando sobre isso, maravilhoso e terrível. Que ensinamento é esse, Jesus? Quer dizer então que eu estou fazendo um negócio que eu sou obrigado, o Senhor está falando para eu ir mais fundo e fazer um pouco mais. É isso mesmo que Jesus está falando, irmãos. Versículo 42. Dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Mais uma vez, generosidade, mais um princípio desse. Estar atento à necessidade do outro. Estar atento ao que o meu irmão está precisando, não ter o coração nas nossas posses, mas estar disposto. Estar disposto é isso. Abrir mão das posses. Despossar é o mesmo sentido de palavra. Nós precisamos estar dispostos a ajudar os outros nas suas necessidades. E aí quando nós chegamos aqui no versículo 43, nós já estamos caminhando para o final, nós entendemos que tudo isso aqui que Jesus falou não diz respeito só às pessoas que a gente gosta, não diz respeito só aos nossos amigos. Versículo 43 vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Lembra que eu disse, olha aqui irmãos, um parênteses aqui, lembra que eu disse que Jesus não estava anulando a lei, mas a interpretação errada da lei, aqui é uma prova disso. Esse trecho que Jesus cita não é uma lei, você não vai ver em nenhum ponto da palavra dizendo, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas as pessoas agiam dessa forma, as pessoas interpretavam a Bíblia da forma que elas queriam e aí elas viviam dessa forma, eu amo o meu próximo, mas eu odeio o meu inimigo. E se você for meditar no livro de Salmos, você vai ver que em alguns momentos o próprio salmista Davi, ele vai pedir para o Senhor pesar a mão contra o inimigo, e talvez essas pessoas se baseassem nesses textos, né? Ora, se Davi, o rei Davi, o grande rei Davi pedia isso, então é porque deve ser uma regra, deve ser uma lei. Não, Jesus está dizendo, olha, não é dessa forma. Jesus segue citando os ensinos distorcidos que aquele povo tinha. E aí ele vai dizer, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus
e os bons, vir chuva sobre os injustos e sobre os justos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? A verdade, irmãos, é que é muito fácil amar alguém que é amável. É muito fácil amar o meu amigo, amar o meu parente, amar o meu irmão. Mas o que Jesus está dizendo é justamente isso. Olha, isso todo mundo faz. Vocês precisam ir além disso. Amar também os vossos inimigos. Orar também por aqueles que vos perseguem. Quantas vezes você, levanta a mão aí na sua casa, fez isso essa semana? Quantas vezes essa semana você orou por aquele que te persegue? Quantas vezes você clamou pelo seu inimigo, pelo bem dele? Não é da nossa natureza isso, né, irmãos? E é por isso que as palavras de Jesus são tão maravilhosas, porque elas vão contra a nossa cultura. O que Jesus está nos convidando nesse texto e o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é que nós somos convocados e desafiados por Jesus a ir além da obrigação. E Jesus vai citar isso, ele vai falar assim, olha, no versículo 20, né? Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Jesus está nos desafiando a ir além do que as pessoas comuns faziam, do que os religiosos faziam. Lá em Lucas, no capítulo 17, a gente vai encontrar um texto muito interessante, Jesus falando a respeito da fé e do perdão. E quando chega no versículo 10, ele vai dizer assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. É sobre isso que essa palavra está falando, é sobre isso que a gente precisa refletir nessa noite. Ir além da nossa obrigação básica. E é sobre isso que Jesus fala quando ele fala sobre dar a outra face, quando ele fala sobre entregar a capa, quando ele fala sobre andar a segunda milha. É sobre isso que ele está falando. A primeira milha é a milha da obrigação. E a gente faz essas perguntas, né? Por que eu deveria fazer mais? Quantos cultos eu tenho que frequentar para ser considerado um crente fiel? Quanto trabalho eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que dar de dízimo e de oferta para ser considerado um cristão de verdade? Eu tenho que participar até das reuniões de oração, pastor, para ser cristão, para ser crente? Isso é a primeira milha. É o básico, a obrigação. E a gente faz isso na igreja, mas a gente também faz isso na nossa casa. Eu faço isso na minha casa. Não, a minha obrigação vai até aqui. Daqui para frente já não é minha obrigação. Eu faço isso no meu trabalho. Não, eu vou fazer só o que me pedem. Afinal, eu estou sendo pago só para isso. É natural, né, irmãos? A gente age assim, a gente pensa assim, natural. A gente não precisa nem se esforçar. E Jesus está nos convidando a ir além disso. Quantos dos adolescentes que estão assistindo aí, juniores, não chegaram em casa com o boletim comemorando que não tinha nenhuma nota vermelha? E a mãe falou o quê? Você não fez mais que obrigação. É exatamente isso que Jesus está falando. Nós trazemos esse conceito para a nossa vida e nós criamos um falso conceito de serviço a Deus, de ser um bom servo. Não, ser um bom servo é cumprir aquela cartilha. E olha que interessante, eu acho que foi algumas semanas atrás o pastor citou o jovem rico. O jovem rico, ele caminhava sempre a primeira milha. Mas ele não estava disposto a ir além, caminhar a segunda milha. Porque quando Jesus convida ele, olha, então, já que você já caminha a primeira, que é a obrigação, você cumpre os mandamentos, faz o seguinte, caminha também a segunda. E ele sai entristecido. Eu e você somos desafiados por Jesus nessa noite a ir além da nossa obrigação, a ir além do que a religiosidade prega. E nós precisamos aplicar isso, nós precisamos aceitar esse desafio. Se o Peretinho tivesse aqui, ele ia bater na mesa. Te faço um desafio. E eu também estou sendo desafiado a isso, a aplicar isso no meu casamento, a aplicar isso
no relacionamento com os filhos, aplicar isso no relacionamento com os meus pais, aplicar isso com as pessoas que eu gosto e aplicar isso com as pessoas que eu não gosto, aplicar isso com os que são meus amigos e aplicar isso com aqueles que eu julgo serem meus inimigos. E mais importante, principal, aplicar isso também no nosso relacionamento com Deus. Nós muitas vezes nos pegamos assim, não, tem o culto domingo, eu assisto os dois, porque agora a gente assiste, então eu assisto os dois. Na segunda eu vejo o vídeo das crianças, na terça, se dá, eu participo da live, na quarta eu vejo a escola bíblica, na quinta tem o vídeo, na sexta eu até estou indo na reunião de oração, olha só, estou me pondo em risco para participar da reunião de oração. Não, nós precisamos ir muito além disso no nosso relacionamento com Deus. Muito além do que é a obrigação, do que é a cartilha. E aí você pode falar assim, Lucas, mas é muito difícil fazer isso. E é mesmo, irmãos. É muito difícil mesmo. Eu diria que é quase impossível. Mas a gente não pode dizer que é impossível, porque Jesus está nos convidando a fazer isso. E aí você pode falar assim, mas quem faz isso é perfeito, de fato. Nós não somos perfeitos. Só houve um perfeito. E aquele que é perfeito, no versículo 48, convida a mim e a você, imperfeitos. E ele diz o seguinte, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Nessa noite, Jesus está me convidando e te convidando, meu irmão, a caminharmos em direção a essa perfeição. O problema é que nós sabemos que nós temos muito para caminhar e muito para crescer, nós temos que abrir mão de muita coisa para viver isso que está escrito nesse texto. Nós temos que abrir mão de muita coisa, de convicções, de patamares que nós alcançamos, de achismo, não, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo, não. Jesus está nos convidando a abrir mão de tudo isso. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente lembra que, como o Tiago disse hoje de manhã, o nosso coração, ele é pecaminoso. A natureza da nossa vida é o pecado. Mas Jesus está nos convidando a ir além do natural. A nossa natureza pecaminosa, ela não deve impedir o nosso esforço e nos parecer cada dia mais com Cristo. É isso que nós estamos sendo convidados nessa noite, que Jesus quer nos ensinar no final, é que nós devemos ser cada dia mais parecidos com Ele. Difícil é, muito difícil é, quase impossível é, mas nós devemos aceitar esse convite de Jesus. Nós devemos entender o que Deus está falando conosco, porque quando nós meditamos nessa palavra, nós entendemos que esse caminho que nos leva à perfeição é um caminho de dificuldades, é um caminho de renúncias, mas o final desse caminho, irmãos, é maravilhoso. O final desse caminho é a eternidade com Cristo. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que vale a pena toda a renúncia, vale a pena todo o sofrimento. E convenhamos, nós temos que ser sinceros, o que eu e você temos sofrido de fato? Nada. Jesus sim sofreu, Jesus sim abriu mão de tudo, por amor. Que eu e você possamos, a partir dessa noite, ter o nosso coração disposto a ir além, a caminhar a segunda milha, a dar a outra face, não para que nós sejamos considerados pelos outros melhores, mas para que nós possamos cumprir esse convite de Jesus e buscar sermos como Ele é. Eu quero orar com você para que Deus nos ajude nessa caminhada e a cumprir esse desafio, porque não é um desafio fácil, não é um caminho fácil, mas Ele está conosco e nós devemos nos desafiar todos os dias a que seja um pouquinho nos tornarmos mais parecidos com Ele. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é um Deus maravilhoso.
Nós louvamos o Teu nome nessa noite porque nós olhamos para a Tua palavra e somos constrangidos, desafiados, somos quebrados pela Sua palavra, porque muitas vezes, Senhor, nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós estamos cumprindo os compromissos de cristãos, os compromissos com a comunidade, nós estamos cumprindo a cartilha. E nessa noite, mais uma vez, através da Tua palavra, o Senhor vem nos dizer que nós precisamos ir além disso. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, porque por muito tempo nós temos agido como esses fariseus e publicanos. Nós temos distorcido aquilo que nós temos lido, ouvido e aprendido através da Sua palavra, buscando sempre o nosso benefício próprio. Que no nosso coração, Senhor, seja plantada e regada essa semente, que nós aprendemos aqui, a semente da generosidade, de ir além do que a nossa natureza diz, ir além do que aquilo que nós achamos ser o necessário, o suficiente. Que nós possamos, a partir de hoje, nos aprofundar ainda mais no conhecimento da Tua palavra, para que a partir do conhecimento da Tua palavra nós conheçamos quem o Senhor realmente é e a Sua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, e que nós possamos, Senhor, constantemente buscar ser mais parecidos contigo. Todos os dias, Senhor, que essa seja a nossa busca, até que chegue aquele dia em que nós receberemos a recompensa, Senhor, que é estar contigo, Deus. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Palavra abençoada. Eu estava sentado aqui ouvindo essa palavra e o Lucas começou falando de direito, né? Da gente buscar os nossos direitos. E eu ouvi ele falando isso, me veio em memória um ditado que diz que o meu direito começa aonde termina o direito do outro, né? Meu direito vai até onde começa o seu direito. Mas nós vamos ver que diante de Deus nós não temos direito nenhum. E aquilo que eu lembrei foi de uma cena que nós vemos muito em filme, né? Quando as pessoas são presas e eles dizem que a pessoa está presa e diz para ela assim: tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Nosso direito era a morte. Quando nós tentamos nos defender diante de Deus de alguma coisa, nós temos que tomar cuidado. Porque se de repente você pensou em alguma coisa agora, Deus já está te falando, cuidado. Porque senão tudo aquilo que você disser e quiser trazer em defesa a você, vai ser usado contra você depois. Aí você deve olhar e dizer assim: pastor, tá ficando apertado o negócio, tá ficando estreito então, hein? Quero dizer uma coisa, se estiver ficando apertado, estreito, continua. Porque você está no caminho certo, porque a palavra diz que o caminho é apertado e estreita é a porta que leva à salvação. Então você está no caminho. Se você está se sentindo dessa forma e está vendo que as coisas estão ficando assim, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Está te levando rumo à salvação, rumo à eternidade. E isso é bom. E aí eu também pensava no seguinte, né? Quando nós temos as pessoas, que o Lucas disse aqui, como nós temos reagido conforme aquilo que as pessoas têm feito ou têm dito para nós. Às vezes nós reagimos de acordo com a situação, né? Quando a gente vê que estão fazendo uma piadinha, tirando sarro e colocando a gente numa situação às vezes meio constrangedora, a gente entra na piada e, né? Ah, não, lá em casa quem fala mais alto sou eu, porque quem fala mais alto é a mulher, porque eu me escondo debaixo da cama, ela fica em pé, ela fala mais alto. Mulher para falar comigo tem que ajoelhar, né? Essas piadinhas, a gente entra, né, das piadas, a gente fala isso.
Por quê? Porque tem coisas que às vezes constrange e a gente vai fazendo piadinha em cima para se safar e tentar sair. Então isso é do homem, né? Mas quando as coisas vêm e de uma coisa que a gente está errado e vem alguém para dizer, nós logo nos levantamos e queremos sair em defesa e dizer alguma coisa e justificar o porquê daquela atitude. E aí nós reagimos como foi dito, queremos trazer dente por dente e olho por olho. Ah não, fulano pisou no meu calo, então é por isso que eu estou fazendo isso. Interessante que quando a palavra de Deus vem de encontro a nossos corações e nos diz como nós devemos reagir em situação aquilo que as pessoas, aquilo que se tem sido feito para nós, se você olhar agora de um outro ângulo e trazendo de uma forma espiritual para a sua vida, olha o que Jesus fez por você. Olha o sacrifício que foi feito por mim e por você. E o que você tem feito? Se é olho por olho e dente por dente, e se a palavra de Deus, de repente você possa dizer assim, olha, Deus quando falou com Abraão, disse que abençoaria os que abençoasse a ele e amaldiçoaria os que os amaldiçoasse. Por isso que também eu sou meio assim, eu ajo assim, porque a palavra diz. Tá, então a palavra diz que Deus está te abençoando, que Jesus te abençoou. E qual é a sua reação em relação a isso? Como você tem reagido em relação a isso? O que você tem dado a Deus, se é dente por dente e olho por olho? O que você tem dado a Deus então pelo que Ele tem te feito? E foi dito aqui, não somente naquilo que você tem recebido, naquilo que você possa, mas também nos seus dízimos, na sua oferta, de andar a segunda milha, de dar uma oferta alçada, ou seja, além daquilo que você já tem proposto no seu coração, para que a obra do Senhor seja feita. Então eu quero continuar te incentivando para que você retribua a Deus conforme aquilo que Ele tem feito para você. Ah, pastor, mas aí fica difícil. Não. Aí não fica difícil. Aí fica muito mais fácil. Porque se nós temos essa tendência de amar aos que nos amam e odiar os que nos odeiam, como foi dito aqui, nós amamos a Cristo, e se nós amamos, nós fazemos. Nós vamos além por aqueles que nós amamos. Então eu te incentivo, vá além. Se você já tem dizimado, tem ofertado, dê uma oferta alçada. Veja o que Deus mais quer de você, o que você pode estar fazendo para o reino do Senhor. Porque com certeza o Senhor se alegrará da sua vida e você estará no caminho correto. Amém? Então nós estamos aqui todos os dias, agora num tempo integral, das 8 da manhã às 17 horas. Então você pode vir até aqui, trazer seu dízimo, a sua oferta, como muitos têm feito, ou fazer a sua transferência bancária, fazer o seu depósito. Fica ao seu critério. Mas pense nisso. Reaja conforme aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Sua mesa tem sido suprida, suas vestes têm sido supridas, seus filhos têm sido supridos, sua saúde. Então comece a pensar e comece a reagir de acordo com aquilo que tem sido feito por você. Amém? Eu quero trazer aqui a nossa agenda da semana.
Toda segunda-feira nós temos tido o momento da Hora da História, às 10 horas da manhã. Tem sido um momento abençoado de histórias vindas da parte de Deus, diretamente da palavra, nada inventado, nada criado por homens, mas tem sido algo trazido da parte de Deus por vidas que têm se disposto a meditar e a ensinar os seus filhos através dessas histórias. Então incentive seu filho, coloque ele, tenha esse tempo junto com ele se for necessário, para que ele possa ouvir e possa desfrutar dessa bênção que o Senhor tem dado. Terça-feira tem tido as lives das mulheres, tem sido um momento precioso, momento que elas têm edificado umas às outras, têm edificado as nossas vidas, momento que o Senhor tem trabalhado e tem feito coisas grandiosas através da vida dessas mulheres. Então, tire um tempinho também, De repente você fala assim, mas eu tenho a casa para cuidar, faça igual Maria, não seja igual Marta. Seja igual Maria, que escolheu a melhor parte, sentou aos pés do Senhor e desfrutou daquilo que o Senhor tinha para ela. Todas as quartas, às 19h30, nós temos sido abençoados por uma escola bíblica que tem edificado as nossas vidas. Pastor Helder tem se disposto, tem preparado as aulas com carinho e o Senhor tem falado e tem revelado aos nossos corações a sua palavra. Então participe, não deixe passar. Quinta, toda quinta, o Peretinha, Vinícius Pereta, tem trazido um vídeo ali, Te Faço um Desafio, da série Te Faço um Desafio. Tem sido momentos também preciosos na presença do Senhor. Momento que Ele tem trazido de uma forma descontraída, de uma forma alegre, a palavra de Deus aos nossos corações, para que nós possamos refletir também nas nossas vidas, nas mudanças que devemos ter. Então não perca, tire esse tempo também. E, como todos ansiavam, na sexta-feira nós temos tido a nossa reunião de oração presencial e você é nosso convidado. Se você não pode, tem ali um formulário a ser preenchido, se você teve contato com alguém que teve Covid, se você tem alguma doença pré-existente, alguma comorbidade, vai te direcionar a você não participar. Mas, como nós temos dito aqui, tem sido transmitida essa live. Tivemos alguns problemas, os irmãos tiveram aí vendo que o som teve baixo, algumas transmissões. A semana passada nós tivemos um probleminha de atraso também, a imagem deu uma picotada, mas tudo isso tem sido solucionado. E se o Senhor permitir nos abençoar, nós vamos continuar tendo esse momento de alegria na presença de Deus, porque vocês puderam ver que essa semana, que essa sexta-feira, eu estou confundindo, mas que essa sexta-feira agora as coisas já ficaram um pouco melhor, Então, desfrute desse momento que Deus tem nos dado, desfrute daquilo que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas, e com certeza você vai ser bem-aventurado, amém? Então que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o seu lar, o seu trabalho, possa abrir porta de emprego para aqueles que estão desempregados e que você possa continuar, nessa disposição de fazer a obra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e continue tendo misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor continue a levantar o rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos nós dizemos amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.